Prezadíssimos irmãos, que a paz do Senhor esteja contigo, no seu lar, na sua família, no seu coração. Hoje vamos falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, com base nas epístolas pastorais, 1 Timóteo capítulo 6, também 2 Timóteo capítulo 3, alguns versículos que nós estaremos lendo, seguindo o nosso roteiro de estudo para esta semana na Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. O texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, nós temos escrito o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Amém. Aqui há uma pequena explicação que eu creio ser oportuna. Quando Paulo diz, crendo ou praticando estas coisas, perseverando nessas coisas, te salvarás a ti mesmo e também aos que te ouvem, ele quer dizer a plena salvação. Não quer dizer que Timóteo ainda não tinha salvação. Timóteo já era um jovem salvo, aliás, era um obreiro. Neste momento que ele está recebendo esta carta, ele é efetivamente o pastor da igreja de Éfeso, uma das grandes igrejas lá da Ásia Menor, uma grande cidade, a capital da Ásia Menor. Havia uma grande igreja, Timóteo era o pastor dessa igreja, está recebendo esta carta. Portanto, ele já era salvo. Então, que sentido é este? É o sentido da concretização da salvação, da glorificação futura. Mas também diz que fazendo isto, ou seja, perseverando na doutrina, o Timóteo estaria ajudando a salvar ou a que outras pessoas alcançassem também a salvação. Te salvarás a ti mesmo, como também aos que te ouvem, aqueles que ouviram a mensagem pregada, ensinada pelo apóstolo, aliás, pelo obreiro Timóteo, alcançariam a salvação, é o que Paulo está dizendo a ele aqui, orientando-o para que continue efetivamente desempenhando o seu ministério profícuo de pregar a palavra, de ensiná-la, muito especialmente, porque ele era um pastor da igreja, e pastor de igreja tem a premissa de ensinar a palavra de Deus como uma das principais responsabilidades dele. Queridos, quando falamos de doutrina bíblica, nós queremos nos referir aos ensinos da palavra de Deus, evidentemente, para a vida do crente, para a vida do salvo. Mas também doutrina significa os conceitos ou as definições bíblicas sobre Deus, sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a fé, a respeito do céu, etc. Neste aspecto da doutrina bíblica é para que nós conheçamos e creiamos nela. Quando ela aparece no sentido de mandamento ou de preceitos, é para ser obedecida. E aqui neste aspecto que muita gente se confundiu já no passado e até hoje, as doutrinas bíblicas no sentido de mandamento, de orientação para a vida humana aqui na Terra, a vida social e moral, com os usos e costumes que são naturalmente transitórios e passageiros. Com isso, muita gente trouxe desgosto para outras tantas pessoas por não entender corretamente esta acepção da palavra de Deus. Repetindo, doutrina bíblica, no sentido de conhecimentos a respeito de Deus, do céu, da fé, é para crer quando lemos e quando entendemos. Quando aparece em forma de mandamento, é para obedecer. Amém. Já usos e costumes têm a ver, meus queridos irmãos em Cristo, com as práticas, os ritos, os hábitos, as tradições. Na igreja é uma forma de expressão do testemunho cristão, também do comportamento social e por parte ou da compostura de cada um na congregação onde ele vive, na igreja local. Isso vai depender naturalmente, amados, do local onde ele vive, da região e etc., porque há uma diferença fundamental entre doutrina bíblica enquanto preceito, enquanto mandamento, e usos e costumes meramente humanos. Doutrina, por definição, é exposição sistemática e lógica
das verdades extraídas da Bíblia Sagrada, visando o aperfeiçoamento do crente no sentido espiritual. Essa é a definição básica de doutrina. Já o costume é prática generalizada, geralmente ou generalizada, geralmente então observada, é uso, é moda, é traje adequado ou característico. Modo de ser consagrado pela tradição, diz o dicionário. Então, repetindo o uso, costume é modo de ser de cada um, ou de uma geração, ou de um momento, de uma situação, que é consagrado pela tradição. Não quer dizer que os bons costumes não sejam importantes, eles o são verdadeiramente, mas não é preceito bíblico nem mandamento bíblico. Isto é naturalmente muito diferente. Embora os bons costumes devem derivar a sua existência, no caso da igreja, dos crentes em particular, dos ensinos da palavra de Deus. Aí, dizendo de outra forma, costumes não geram doutrina bíblica, mas doutrina bíblica, no sentido de preceito e mandamento, geram sim bons costumes que devem ser observados. E observados também por conta de que a igreja tem, a igreja local, ou ministério local, tem lá as suas acepções e concepções sobre usos e costumes que devem ser observados. E quem não o faz estaria pecando não por usar ou deixar de usar qualquer coisa, mas por desobedecer às normas de conduta da igreja local. Aí é o pecado dele por desobediência e não por deixar de usar ou deixar de usar alguma coisa. Amém? Mais alguma coisa sobre isto? Quanto à origem, a doutrina é divina, já o costume é humano. Quanto à abrangência, doutrina é geral, costume é local. Quanto ao tempo, doutrina bíblica, no sentido de mandamento, preceito, etc., é eterno, é imutável, não muda com o tempo. Passa-se a geração que passar, está lá escrito na Bíblia Sagrada, não matarás, por exemplo, não roubarás, não adulterarás, e assim por não cobiçarás. Então isso não é uso, não é costume, isso é doutrina no sentido de mandamento ou de preceito. Agora, os costumes são temporários, temporais, dependem da situação, dos costumes, aliás, da cultura e do local também. Certo, amados? Agora, quando nós nos referimos, como no tema da lição de hoje, sã doutrina, estamos falando dos ensinos corretos, puro e corretamente interpretados e entendidos da palavra de Deus, extraídos das Sagradas Escrituras para a nossa vida diária, no sentido de orientação, mas também para crermos, a base da nossa fé. Portanto, é importantíssimo que tenhamos esta concepção, este entendimento, esta que Paulo tinha corretamente, esta visão, esta interpretação, e procurou passar naturalmente aos seus, aqueles que conviveram com ele, aqueles que depois leram e leem, como nós todos, as suas cartas, as suas orientações que ele deixou escrito para a igreja. Nós temos então, meus amados irmãos, como roteiro de nosso estudo, um primeiro ponto que é ortodoxia e heterodoxia. Estas duas palavras são palavras técnicas da teologia. A primeira, ortodoxia, tem a ver com o ensino correto, ensino sem desvios, de acordo com a doutrina admitida pela igreja em todos os tempos, no sentido bíblico e também no sentido temporal, porque não, dos bons costumes até, porque não, bons costumes, é bom que se diga, também são doutrina no sentido ético, doutrinas éticas de comportamento do crente, moralmente corretas, de acordo com a cultura e com o local e com o tempo que se vive. Tá certo, amados? Já a outra palavra, heterodoxia, tem a ver com algo que é diferente ou diverso, ou que se contrapõe, ou tem uma opinião diferente da tradicionalmente aceita. Portanto, ser ortodoxo é viver de acordo com a sã doutrina, com a revelação da palavra de Deus. E ser heterodoxo
é viver de forma diferente daquilo que a palavra de Deus propõe. Que Deus nos ajude, então, a entender a linha divisória que anda meio desbotada, vamos e venhamos, hoje em dia, entre o que é certo, biblicamente, o que é correto, aquilo que Deus aprova e quer ver nos seus filhos, e aquilo que não quer, aquilo que não serve e que está hétero, ou seja, diferente, diverso, que destoa, que não se harmoniza com a verdadeira interpretação bíblica. É necessário, sim, sem dúvida, uma sadia hermenêutica, ou seja, uma interpretação correta do texto bíblico também, tanto no sentido de doutrina, que é para crer, quanto doutrina no aspecto de mandamento e de preceito para a gente obedecer. Amém? Meio complexo, mas é exatamente isso que nós precisamos entender. A ameaça de corrupção da doutrina sempre houve. É por esse motivo que as exortações do apóstolo Paulo para este jovem obreiro é para que ele preserve, conserve, guarde, obedeça, propague a verdadeira ou a sã doutrina, a pura doutrina da palavra de Deus. Ameaças de corrupção. A advertência dele, em 1 Timóteo, ele adverte alguns que não ensinam ou que não ensine, ele diz, adverte alguém que não, alguns que estão ensinando aí outra doutrina, que parem com isso. Basicamente, ele está dizendo isto. Aqui a palavra para outro é héteros, que é o prefixo da palavra heterodoxia. A palavra. Por isso, Paulo se refere a outra doutrina que esses falsos mestres estavam ensinando na igreja, não só de Éfeso, mas de Corinto, aos Gálatas, na Galácia, melhor dizendo. Em Galácia era uma região, havia várias igrejas locais, e os falsos mestres, que eram itinerantes, estavam por lá também trazendo esse ensino corrompido. Então, quando a sã doutrina perde a sua saúde, é exatamente quando é introduzida uma mistura hétero, diferente na essência. Toda mistura, você sabe, compromete a essência. Perde-se a essência quando há a mistura. Que Deus, então, nos guarde verdadeiramente. Tá? A sã doutrina, trazida por Deus através dos seus apóstolos para a igreja, estava sendo corrompida por homens corruptos. Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, alertando aqueles anciãos da mesma igreja de Éfeso, de que no futuro deles, futuro daqueles dias, e não demorou para isto acontecer, levantar-se-iam lobos que invadiriam ou entrariam na igreja, lobos cruéis, ele está dizendo essa figura de linguagem para falar de gente que viria de fora, por exemplo, como os judaizantes, que tentavam de todas as formas forçar a barra, vamos dizer assim na gíria, com as suas doutrinas erradas, distorcidas, que condicionavam a salvação a rituais, a costumes religiosos dos judeus, por exemplo. Mas ele disse no verso 30 de Atos capítulo 20 também, que de dentro da própria igreja surgiriam homens falando coisas corruptas, e a Bíblia nos informa que do coração do homem saem as coisas que ele tem lá no coração. Ou seja, se ele fala palavras corruptas, ou corrompidas, é porque o seu coração também está corrompido. Eram mestres, eram pregadores ou profetas falsos que itinerantemente andavam por lá pregando estas coisas, e Paulo os alertou, dizendo, fiquem espertos, cuidem de vocês, pastoreiem o rebanho de Deus, que ele encarregou vocês de fazê-lo com cuidado, cuidem de vocês e cuidem da doutrina, e cuidem da igreja, cuidem da sã doutrina, não deixe misturar, por conta da ação destes lobos cruéis ou destes homens de mente e coração corrompidos, porque quem tem a mente e o coração corrompido vai falar coisas corruptas. Esses corruptos são corruptores, eles transtornam, eles distorcem, eles fazem adoecer a doutrina. Ele vai usar um termo lá mais adiante nessa carta também, que estes homens estavam enfermando literalmente a doutrina.
qual o câncer, diz ele, corroendo a vida de alguém que deixava se corromper por essas doutrinas. Quais eram esses problemas? Basicamente, problemas filosóficos, ideologias ou filosofias que eram introduzidas no conceito cristão, e também os judaizantes que se introduziam no meio dos cristãos, forçando lá as questões da liturgia cristã e dos costumes, com os costumes judaicos. Infelizmente, até o dia de hoje existem essas realidades e esses perigos. Vivem muitos aí nessa licenciosidade, alguns, e outros, os judaizantes, que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo também judaico. Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra. A moral cristã leva em conta os valores propostos pela palavra de Deus dentro da revelação das Sagradas Escrituras para a vida do crente, enquanto doutrinas de comportamento, doutrinas comportamentais, como deve ser, em santidade, pureza, separação do mundo e assim por diante. Mas não confundir com legalismo. E qual é a diferença? A diferença é que os judaizantes, por exemplo, em termos de religiosidade, impunham essas normas judaicas de usos e costumes, condicionando, como já disse, a salvação dos crentes à obediência a determinados rituais religiosos. Quando você ouve até hoje pessoas condicionando a salvação à guarda de um dia da semana, ou a não comer isso, deixar de comer aquilo, etc. e tal, condicionando a salvação a estes rituais, saiba que esses são judaizantes e não vivem efetivamente dentro da graça. Estão corrompidos, estão equivocados, estão errados, porque a graça de Deus, ela é sim persuasiva, mas não é coercitiva e não condiciona o homem à salvação no cumprimento, ao cumprimento de normas externas. A salvação é interna, é pessoal e é produzida pelo Espírito Santo à medida que o pecador se arrepende e aceita Cristo Jesus como Salvador. Depois ele vai aprender no seu dia a dia as doutrinas da moral cristã, ou ainda os mandamentos a serem observados, mas mesmo estes não irão gerar a salvação. Ele já é salvo, ele cumpre o que cumpre, faz o que faz, porque já é salvo e não para ser salvo. O grande problema do legalismo é impor essas condições para que a pessoa mereça a salvação. Aí o Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que a salvação é pela graça e não pelas obras, porque se fosse pelas obras, muita gente estaria se gloriando ou estaria lá no céu, porque não vai chegar nesse aspecto, né? Se gloriando das suas boas obras, que mereceu a salvação. Ninguém merece nada, é tudo pela graça. Então vamos cuidar para não corromper a doutrina, não deixá-la adoecer, que ela se mantenha sadia, meu irmão querido, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Ainda temos um outro tópico a ser considerado, que é a Igreja de Cristo. Paulo considera a Igreja de Cristo como a coluna e firmeza da verdade. Efetivamente, ele está dizendo que a igreja deve preservar, isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, a igreja como coluna e firmeza da verdade. São duas metáforas, coluna e a firmeza. A palavra firmeza pode ser traduzida também como alicerce ou base sobre a qual as colunas estão calcadas ou baseadas e toda a estrutura do edifício se apoia. Consequentemente, se a igreja é a firmeza e também a coluna da verdade, nós precisamos sustentar a doutrina verdadeira da palavra de Deus, extraída essencialmente da palavra de Deus, não apenas doutrinas de homens, como também vai dizer a Bíblia Sagrada em outros lugares, tá? O zelo, o objetivo, melhor dizendo, qual o objetivo do zelo pela doutrina? Qual seria o objetivo de zelar pela doutrina? Preservar o amor de um coração puro, diz ele no capítulo 1, versículo 5. Amor verdadeiro. Inclusive, ele vai dizer que o fim de todo mandamento, o fim de toda ordenança bíblica é o amor, porque quem ama obedece primeiro a Deus, mas respeita também os seus semelhantes e vive em paz. Então ele resume
o compromisso de guardar a lei e os mandamentos todos na prática do amor. A primazia do amor é o que ele ensina. O fim do mandamento é o amor. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir o espírito dos falsos mestres que se infiltravam pela igreja numa atitude arrogante de ganhar nome e não tinha o verdadeiro amor pelas ovelhas. Então, Timóteo é aconselhado e orientado aqui, em primeiro lugar, ao amor verdadeiro. O amor se sobressai até mesmo aos dons espirituais. Paulo vai ensinar lá na carta aos Coríntios, por exemplo. Um coração limpo diante de Deus é o que é proposto pela palavra do Senhor. Mateus 5,8, Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma vida de transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, e também não há lugar para simulação ou fingimento, porque no verso que nós temos aqui, 1 Timóteo 1,5, ele fala também de uma fé não fingida, uma fé não hipócrita, mas verdadeira, efetivamente, coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. São as bases, efetivamente, de uma sã doutrina praticada na vida do crente. É bom lembrar também que a doutrina ela é útil quando é praticada e não apenas aprendida intelectualmente. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é a fonte genuína para a nossa doutrina cristã, para a sã doutrina, é a base disso. Levemos em conta, então, que a finalidade do amor ou do mandamento é conduzir-nos ao amor verdadeiro. Amor, como já dissemos, provindo de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não fingida. Glória a Deus. Que mantenhamos então uma sã doutrina, sem nenhuma mistura, porque a mistura enfraquece a essência, como já dissemos. Deus nos guarde, que o Espírito Santo continue usando pessoas, obreiros, pregadores, mestres para preservarem, para continuarem pregando a palavra viva do nosso Deus, que é a base para toda a sã doutrina. Enquanto os corruptos continuam pregando coisas que corrompem, os verdadeiros servos de Deus devem pregar a sadia palavra do Senhor que gera vida, como diz Pedro em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 23. Deus te abençoe grandemente e até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.